exposição doutrinária, que na noite de hoje vai ser ministrada por Maria Aparecida Ribeiro, trabalhadora da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Talvez alguns me conheçam ou não, mas eu quero fazer uma retificação. Eu sou também trabalhadora de Bezerra, mas eu sou daqui. A minha mãe, Paulina, trabalhou muito aqui, ajudou a construção física e construção espiritual. Ela veio para cá, para Tramandaí, em 1977, naquele ano que o homem foi à Lua. Naquele ano ela veio para cá. Então ela com a Dona Maria também, muito querida, eu acho que ela é madrinha do Roteirinho. Essas duas senhoras caridosas, já que o tema de hoje é em torno da caridade, essas duas senhoras, de mãos vazias, elas construíram espiritualmente, também com o apoio, o aval de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, elas começaram a semear. Nós vamos fazer mais uma precezinha, porque às vezes a gente se distrai, né? Então, amigo Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por eu poder ver, por poder compartilhar tudo que eu tenho, por abraçar, por acordar todos os dias e por estar aqui. Por estar aqui nesse momento em que nós compartilhamos dessa energia que aqui está presente, desses amigos espirituais que contribuíram, que nos convidaram a vir a essa casa na noite de hoje. Que possamos, ao final dos trabalhos, no dia de hoje, sairmos daqui cada vez mais fortalecidos na nossa fé. E que assim seja. Então, gente, a Dona Paulina e a Dona Maria faziam tanta caridade que vocês não conseguem imaginar. A mãe, se me permitem falar, porque eu vou falar em caridade, ela tinha uma lancheria ali perto da rodoviária no centro, e ela conseguia ossos que não estavam totalmente limpos, verduras, e durante muitos anos forneceram uma sopa para aquelas crianças que eram engraxate, que a gente quase não vê hoje, ou não vê, aqueles que usavam aquela caixinha no ombro e ficavam ali na rodoviária. Muitas vezes elas faziam uma campanha com relação às roupinhas e iam lá no farol, caminhando essas duas moçoilas, já com dificuldades de locomoção. Elas iam lá no farol, enfrentando muitas dunas de areia, para levar algum alimento para aquelas pessoas. Então hoje, eu acredito, e ela foi minha mãe nessa encarnação, e não é por isso que eu vou deixar de reconhecer a filantropia dessas duas senhoras, entre outras, que fizeram com que essa sociedade tivesse esse embasamento
que hoje tem. Aqui, essa estrutura que aqui está, da qual nós fazemos partes, muitos trabalharam, fazendo chá, fazendo rifa, para que nós estivéssemos hoje aqui sem vento, acolhidos da chuva, acolhidos em muitos momentos. Então sejamos gratos por tudo que a gente tem. Sejamos gratos pela nossa vida. Muitas vezes nós não agradecemos o que nós temos, né? Vocês já pensaram em agradecer as células que vocês têm? Como assim? Agradecer as minhas células? Porque elas, no comando do meu cérebro, da minha mente, elas, durante a noite, elas mantêm a minha vida. E tu não precisa dizer para o coração, agora bate, agora não bate. Ventrículos, aurículos, a gente não precisa dizer isso. Então nós vivemos da caridade das nossas células, do nosso corpo, que consegue trabalhar a partir do alimento que a gente tem e nos mantém vivos. Há uns dias atrás, não importa quantos dias, eu fiquei sabendo de uma criança de 1 ano e pouco que, de repente, eu acho que uma semana ela faleceu. E aí eu, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse, aonde será que ele está? É um menino. E eu disse, só pode estar num lugar bom. Sabe por que eu consegui dizer isso? Eu não sou médium vidente e nem sei dessas coisas de previsão. Essa criança faleceu assim menos de uma semana, vamos dizer, talvez 10 dias, não importa. Os pais, primeiro filho, único filho, eles tiveram a resiliência de doar órgãos daquele bebê. Não levou, não chegou a 2 anos. Doaram para 7 famílias. Vocês conseguem agora parar 1 a 2 segundos e pensar no seguinte: uma criança de 1 semana tem um problema sério, entra no hospital e eu não consigo trazê-la de volta com vida. O único filho. E eu tenho a capacidade de permitir que ele tenha 7 possibilidades de doar para que alguém enxergue, para que alguém sobreviva. Vocês conseguiriam imaginar que isso seria possível? Difícil. Uma grande caridade. Quando Jesus nos diz, fora da caridade não há salvação, nós temos que nos lembrar, o que eu faço? Qual é a contribuição que eu dou no hoje? Leon Denis, que é um excelente filósofo já falecido, vivia na mesma época de Kardec. E dizem uns que se Kardec não tivesse trazido o Consolador, ele seria o escolhido para trazer. Ele disse, quando nós fazemos uma prece por algum espírito que está na erraticidade, no umbral, vamos dizer assim, acende-se uma luz do tamanho de uma vela pequena e ilumina o caminho daquele espírito. Diz Leon Denis, uma das maiores caridades que nós podemos fazer. E aí pergunta-se, o que eu faço por alguém? Vamos fazer um parênteses. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no planeta. É necessária muita fé, muita unidade
que nós tenhamos condições de superar tantos desafios que estão acontecendo em diferentes áreas. Nós não conseguimos imaginar a Ucrânia sendo bombardeada. É difícil imaginar. Como que eu posso imaginar que aquelas pessoas, aquelas crianças que lá estão, vivam um momento de suspense, não sabem se viverão o amanhã ou não. Então, todas essas pessoas que desencarnaram por uma razão que não se sabe qual, elas estão compondo um mundo espiritual que envolve o planeta Terra. Fora isso, nós tivemos a Turquia e a Síria. Também muitas pessoas, muitos espíritos voltaram ao plano espiritual e não estavam talvez preparados e não conheciam o espiritismo. E o que eu faço? E o que eu posso fazer? Eu posso orar por esses que aí estão, por esses que tiveram que voltar à vida espiritual e não imaginavam que isso aconteceria. Mas só orar, somente orar, e o meu gesto de caridade. E o que eu faço por aqueles que estão à minha volta, além de orar por aqueles que estão fora? O que eu faço ao meu derredor? Jesus nos disse que Ele estaria conosco até o final dos tempos. Portanto, quando eu ajo, quando eu falo, quando eu olho para alguém, aquele olhar é o olhar de Jesus. Quando eu olho para um pobre, aspas, eu tenho que pensar que ele é um espírito que hoje nessa encarnação está passando por uma prova desafiadora. E que eu não sei se não terei que vivenciar uma situação idêntica para que eu valorize o dinheiro, a humildade, a paciência, o amor, a resignação. Então, quando eu olhar para aquele pobre, entre aspas, eu tenho que pensar o que eu posso fazer por ele. Aí alguns dirão assim, Cida, meu apelido Cida, eu não tenho dinheiro. Um olhar. Sabe o que eles gostam? Esses invisíveis? Que a gente olhe com carinho, com respeito, com amor. Caridade. Então, quando as pessoas atrelam a palavra caridade, associam caridade, dinheiro. Claro que o dinheiro é importante. O dinheiro nos compra comida, o alimento, o vestuário, a casa. Mas é a caridade dentro de casa. Vocês já perceberam na TV, não importa, nos jornais, que muitas pessoas, psicólogos, psiquiatras, estão comentando o seguinte: você compra um presente para o seu filho para comprar para ele atenção? E o que tu dás para ele? E qual é o ensinamento que tu passas para aquela criança? Quando tu doas, simplesmente doas, ela sente algum problema ou é aniversário, tu doas um presente. Mas na realidade, aquela criança queria que tu estivesse presente, que tu te presenteasse, que tu estivesse junto com ela, porque nós não esqueçamos que Deus nos deu a oportunidade de convivermos com esses espíritos para que nós possamos encaminhá-los da melhor forma possível. Quando voltarmos à pátria espiritual, teremos que responder: o que fizeste com aquele filho que eu, através de ti, oportunizei que ele vivesse, que ele reencarnasse?
acontece por acaso e vocês já estão cansados de ouvir essa frase, ela já é rotineira. Mas façamos uma reflexão. As pessoas às vezes falam caridade pensando no outro. E a caridade para mim? Eu me aceitar com os cabelos crespos, com a velhice, me aceitar. O tempo passa. Angelina Jolie vai envelhecer também. O Brad Pitt também vai envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. E vamos nos preparar para a próxima encarnação. Com certeza mais enriquecidos, mais fortalecidos, porque nós teremos uma experiência a mais. Esta encarnação é a melhor encarnação de qualquer um de nós. E como é que nós sabemos? Porque nós viemos uma caminhada uma após outra. E trazemos junto de nós essa quantidade de experiências que formam a nossa personalidade, o nosso ser, a nossa maneira de encarar as coisas que nos acontecem, as nossas vivências. Então, quando eu faço a caridade e me aceitar e não utilizar somente artifícios para eu viver artificialmente de um momento em que eu tenha um pouquinho menos de ruguinhas e etc, aí eu tenho que pensar, mas eu tenho que me aceitar. Se a Angelina Jolie vai ficar enrugada e o Brad Pitt também, né? E a gente tem esses ídolos. E a caridade no lar? Aquilo que eu estava falando, que nós estamos falando agora, da caridade em estar presente com o teu filho, em se fazer presente, em brincar com ele, não dar um celular ou algum jogo para que ele possa te deixar no teu celular. Lembram-se dos avós, dos nossos pais, que não tinham celular? Coisa melhor que tinha era ir na casa da vovó, que ela fazia algum docinho que a gente gostava, aquele bolo especial. E ela ficava de noite na nossa cama, às vezes com uma vela, às vezes com um lampião, e às vezes apagando a luz numa que tinha, que torcia assim, ou era em cima, que caía a lâmpada, e aí eles tinham que apagar ali. Não tinha controle remoto. Lembram disso? Momentos, olha, insuperáveis. Recordações que estão guardadas na nossa consciência. Esta caridade em casa formarão os brasileiros que estarão junto do nosso Brasil quando nós formos embora, quando nós não estivermos mais aqui. Caridade por aquelas pessoas que estão nos asilos. Poderão vocês dizer, mas eu não tenho dinheiro. Eu posso ir lá fazer uma visita. Vocês sabiam que os asilos onde tem as velhinhas e os velhinhos, muitas vezes a gente diz depósito de velhos. Sabiam? Ou não? Sabiam? Ontem, casualmente, eu fui no médico e passei por uma casa e tinha uma velhinha na frente. Abanei, mas ela volta. Sabe aquela carência de atenção? É igual aquele cachorrinho, não estou comparando de uma maneira pejorativa, aquele cachorrinho que tu olha, diz alguma coisa e ele te segue. Porque é a carência de atenção, caridade, carência de amor. O que nós precisamos, o que Jesus diz? O amor abre
portas do coração, da vida, de qualquer um. Caridade. Se um dia vocês quiserem comprar um livro bem doce, vamos dizer assim, do José de Luca, Simplesmente Francisco. É um doce de tão bom. Ele fala muitas coisas de São Francisco de Assis. E uma das coisas que eu me lembrei agora, São Francisco não nasceu São Francisco, né? Ele era rico, ele era um playboy, ele gastava dinheiro do pai, e ele um dia estava na loja, chegou uma pessoa muito simples, e ele pediu alguma coisa, um dinheiro, uma coisa assim, e ele disse, não tem, até logo, vai embora. E aí começou a despertar nele, nesse momento, estou fazendo um parênteses, ele disse, não, mas por que eu vou dizer isso para esse senhor, né? Aí ele pegou, o pai dele era riquíssimo, falando sério, tinha loja de tecidos, ele pegou um pedaço de tecido, cortou ali e levou para aquele senhor. Aí começa o despertar de São Francisco. Outra vez, caminhando, melhor dizendo, andando a cavalo, ele se depara com uma pessoa com hanseníase, lepra. E aí o homem pediu a ele umas moedas, um dinheiro. E ele jogou as moedas. O homem pegou as moedas e ainda ficou olhando. E ele disse, mas o que tu queres mais? Já te joguei as moedas. Ele queria aquele olhar, aquela presença, aquele abraço que ele desce do cavalo e dá. Aquele contato físico. E ele o abraçou, mesmo com lepra. Ele o abraçou. Então, hoje, e sempre que vocês vierem a essa casa aqui, é muito bom a gente fazer as reflexões que aqui nos são dadas, para a gente refletir, para a gente repensar. O que eu estou fazendo da minha vida, neste momento? Será que eu sou grato? Vocês já imaginaram uma criança de 3 ou 4 anos lá na Ucrânia? Ela não sabe se terá amanhã ou não. Ela não sabe se irá comer ou não. Uma criança na Síria ou na Turquia, ela não sabe os pais se estão vivos ou não. Talvez. E nós aqui, dentro desta casa maravilhosa, a gente não enxerga, a gente não vê nada, mas os nossos espíritos amigos estão aqui junto conosco, ouvindo, nos intuindo, para que nós tenhamos condições de mudar este mundo que está passando por uma prova tão difícil, que é passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde nós vemos lutas, contendas, pessoas brigando de diferentes formas, não só na política, mas também por ser trans, ou bi, ou sexual, ou homo, ou hétero, ensinando as crianças. Eu não vou nem dizer se é certo ou errado, porque eu não quero, no espiritismo não é para fazer esse posicionamento, é só para nós pensarmos. O que eu, pessoa, estou fazendo no momento de hoje? Aí poderia alguém me dizer assim, mas eu não escolhi vir aqui, escolhi eu. Eu não queria estar no Brasil, mas está. Mas eu não, senhores. Você está, isto é, nós, eu também, estamos comprometidos com esse momento. Não sabemos em que momento nós fizemos algo que precisamos vir aqui
estamos num voo em cima do oceano e a turbulência e o avião está sacudindo e nós estamos assim, ó, e com o cinto amarrado e a gente não sabe como é que vai ficar. É isso aí. Oração, união, agradecer por você abrir os olhos. Puxa vida, eu estou vivo. O meu coração, o meu pulmão, a noite inteira bateu e eu respirei a noite. Se eu ronquei ou não me interessa. A noite inteira, o meu coração, as minhas células fizeram tudo. Obrigada, Deus. Aí eu saio na rua e eu, Maria Aparecida, morei aqui anos, eu encontro o mar. O que é o mar? A natureza em movimento. É vida. Lá tem vida. Então, oxalá que nós tenhamos condições de compreender. Às vezes é preciso um puxão de orelha. E quando eu falo isso para vocês, sabe para quem estou falando primeiro? Para mim. Porque a minha boca está mais perto da minha orelha do que a orelha de vocês. Então, muito obrigada, Deus, por eu ter este corpo, por eu acordar, por ter uma cama para dormir. Dá-me paciência, Senhor, para eu conviver com essa família que me causa tanta dor de cabeça, por exemplo. E aí a gente tem a ideia de que Deus vai nos dar um pote de paciência e mandar o iFood entregar. Olha, esse aqui Deus mandou uma forma gratuita de paciência. Não! Sabe o que Deus vai fazer quando eu peço paciência? Ele vai mandar uma pessoa da família que vai desafiar e me fazer ter paciência. Quando a gente diz, Senhor, dai-me paciência, eu vou te atender. Vou te dar um marido, um filho, uma esposa, um cunhado, uma sogra que te exija bastante paciência. Gente, que coisa boa a gente estar aqui, né? Deixamos a novela, deixamos tantas coisas. Eu consegui fazer com que vocês não dormissem. Já é muito bom, né? Porque às vezes a gente assiste uma palestra e ai, eu estou morta de sono, eu não vou conseguir segurar. Por essas duas senhoras, eu não posso só falar, eu sei que tem outras pessoas que estiveram aqui e contribuíram junto. Mas como o dia 8 de março foi o Dia da Mulher, e essas duas senhoras muito simples, muito trabalhadoras, filantrópicas, que saíam nas casas para pedir verduras e nos açougues para pedir os ossos, elas faziam a sopa e alimentavam muitas crianças. Antes de doar a sopa, de servir a sopa, ela serviu uma sopa em volta da mesa e fazia uma prece. Vocês acham que é só aqui que a gente faz prece? Não, elas faziam uma prece para abençoar aquele alimento. Então, façamos uma prece todas as noites para que nós nos conectemos com o nosso amigo espiritual e ele possa, durante o nosso sono, nos levar a lugares onde nós tenhamos condições de aprender. Vamos voltar à quadra espiritual, sim, um dia. Aliás, nós não somos daqui, nós somos de lá. Quando no livro dos Espíritos pergunta sobre o mundo espiritual, nós viemos de lá e agora estamos aqui. Mas nós estávamos lá. Deus nos deu a oportunidade de virmos ao planeta Terra. Mas nós não somos daqui. Eventualmente estamos nesse planeta e agora em Tramandaí e no Brasil. Estourou o tempo. Muito obrigada pela oportunidade, que a gente possa fazer essa reflexão
com bastante cuidado, porque o puxão de orelha foi primeiro para mim. Eles estão aqui ao meu lado e me intuíram muito. O puxão de orelha foi para mim. E depois para aqueles que aqui estão encarnados e desencarnados. Muito obrigada, que possam voltar em paz, muito amor no coração. Continuem vindo a essa casa maravilhosa, porque aqui é como um porto seguro, que a gente encosta o nosso navio, vamos dizer assim, o barquinho se reabastece de amor, de paz, de fé, de esperança, de tudo. Um beijo no coração de todos. Assim seja. Assim seja.